A quinta sequência é a sequência que nós chamamos de potências de 2. Por quê? Porque cada termo dessa sequência pode ser escrito como uma potência de base 2. A gente, no momento oportuno, vai estudar com mais profundidade potenciação, mas, já dando um spoiler, 2 ele pode ser escrito como 2 elevado a 1. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 8 é 2 ao cubo. 16 é 2 à quarta potência. 32 é 2 à quinta potência. 64 é 2 à sexta potência. 128 é 2 à sétima potência. E aí eu coloquei como desafio a letra F, G, H, I e J. A letra F ela é bem interessante porque é uma sequência não numérica. E ela é importante para o aluno ter claro em sua mente que o raciocínio matemático ele não se limita aos números. Tente fazer esses exercícios em casa e agora eu vou colocar a resposta para você verificar se você acertou. Vamos fazer mais 2 exercícios. Número 2. Julgue o item subsequente. Analisando revistas de enigmas, João verificou a seguinte indagação. Qual o próximo termo da sequência numérica? 4, 6, 12, 14, 28, 30. Qual é o próximo termo dessa sequência aí? Rapidamente, João verifica que a sequência numérica resulta no valor de 42, ou seja, o próximo termo dessa sequência é 42, de acordo com João. A resposta está correta ou errada? Vamos analisar. Repare, eu adiciono 2 unidades ao 4 para chegar ao 6. Agora, do 6 para chegar ao 12, eu dobro. Do 12 para chegar ao 14, que é o próximo termo, eu adiciono 2. Do 14 para chegar ao próximo termo, que é o 28, eu preciso o quê? Dobrar. Talvez você já tenha reparado qual é o padrão. Adiciono 2, depois dobro. Adiciono 2, depois dobro. Agora eu adiciono 2 para chegar ao próximo termo. E agora eu dobro para chegar ao próximo termo, que seria então o quê? 60. João falou que era 42. Ele estava equivocado, então errado. Número 3. Qual alternativa apresenta apenas números que fazem parte da sequência de Fibonacci? Qual é a sequência de Fibonacci? Começamos colocando 1, 1. Esses são os 2 primeiros termos. A partir do terceiro termo, cada termo é sempre o resultado da soma dos 2 anteriores. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. 5 mais 3 igual a 8. 8 mais 5 igual a 13. Eu sempre estou adicionando, né? Então não vai voltar. Se não vai voltar e já passou pelo 9 sem aparecer na sequência, então não pode ser as alternativas que possuem o 9. Então já eliminamos a segunda e a terceira. Vamos continuar. 8 mais 13, 21. Ó, passamos pelo 19 e o 19 não apareceu na sequência. Então eliminamos a quarta e a quinta. Então por eliminação só nos resta a primeira alternativa. Então ela é a correta. Você pode continuar para confirmar isso, né? 13 mais 21, 34. 34 mais 21, 55. 55 mais 34, 89. E aí está confirmado que esses 3 números pertencem à sequência de Fibonacci. Como eu disse, o raciocínio matemático ele não se limita aos números. Mas, sem dúvida, o número é a principal ferramenta da matemática. Os números surgem a necessidade humana de quantificar objetos, pessoas, animais, o fluxo do tempo. A gente viu anteriormente que o primeiro conjunto a ser criado foi o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que nós utilizamos para fazer o quê? A contagem. Pitágoras ele vai dizer uma coisa muito importante. Todas as coisas são números. O que eu gostaria de extrair dessa frase de Pitágoras? Não quero fazer uma discussão filosófica, porque esse não é o intuito da nossa aula, mas eu gostaria de extrair uma coisa importante dessa frase. Podemos falar virtualmente sobre qualquer coisa usando os números. Podemos falar sobre seu tamanho, sua idade, seu peso, seu volume. Podemos falar em termos de quantidade. E por isso que os números são tão importantes para a matemática.
Mas o que são números e o que são numerais? Será que são a mesma coisa? Será que não é? Quando nós estamos falando de número, estamos falando de uma ideia, de um conceito abstrato que basicamente representa uma quantidade ou uma posição em uma sequência. Agora, o numeral é a representação gráfica de um número. Então, eu coloquei aqui, ó, 3, 3, 3. Aqui eu estou escrevendo 3 por extenso em português. Aqui eu estou escrevendo 3 usando o algarismo indo-arábico. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aqui estou usando 3 usando os algarismos romanos. Observe que essas 3 representações estão indicando o mesmo número. Só que cada representação dessa é um numeral diferente. Então temos 3 numerais diferentes e somente um único número. Os numerais podem ser classificados como cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos ou coletivos. Os numerais cardinais, eles nos dão uma ideia de quantidade. Então 3, 5, 7, 10 são numerais cardinais, porque nos dá uma ideia de quantidade. Quando a gente estuda a teoria dos conjuntos, a gente vai ver que o número de elementos de um conjunto é chamado de cardinalidade daquele conjunto, né? Porque tem a ver com a quantidade de elementos que tem aquele conjunto. Então cardinais nos remete à quantidade. Os numerais ordinais, olha só, ordinal tem a ver com o quê? Com ordem. Então nos remete à ideia de posição. Posição uma determinada sequência. Então primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então são numerais ordinais. Os numerais fracionários são aqueles que nos dão uma ideia de fração, de divisão, ou seja, representam uma parte de um todo. Temos como exemplo meio, terço, comi 1/3 da pizza. Então estou utilizando o numeral fracionário. Os numerais multiplicativos são aqueles que nos remetem a uma multiplicação, como o próprio nome já diz. Ou seja, nos dá uma ideia de quantas vezes uma determinada quantidade foi multiplicada. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo são exemplos de numerais multiplicativos. Nos numerais ainda temos os numerais coletivos, que são aqueles que representam um agrupamento de unidades, né? Uma quantidade exata. Por exemplo, dúzia é um exemplo de um numeral coletivo e representa 12 unidades. Dezena representa 10 unidades. Centena representa 100 unidades. Então já vimos que o número é um conceito abstrato que basicamente representa uma quantidade ou uma posição, ou mesmo uma medição, mas de certa maneira uma medição também é uma quantidade baseada em determinado padrão. E o número pode ser representado graficamente através de um numeral. Agora preste atenção, o número 15, por exemplo, usando os algarismos indo-arábicos, pode ser escrito dessa maneira. Usando os algarismos romanos, pode ser escrito dessa maneira. Agora, o que são algarismos? São os símbolos que nós utilizamos para escrever os numerais. Então, o 15 ele tem 2 algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 5. O 15 em algarismo romano tem 2 algarismos, o x e o v.